Vamos lá, pessoal. Então, corrigir nosso último simulado aí do final de semana, simulado 9, beleza? Um abraço. Gente, então olha só, questão 17, falando aí sobre o bloco europeu, né? Aí começa do seguinte, o Tratado de Roma, em 1957, estabeleceu novos princípios na forma de intervenção dos Estados na organização do capital. Esses princípios resultaram na criação do Mercado Comum Europeu, cujo objetivo consistia, a gente tem ali ao lado, né, um mapa comparativo do período do Mercado Comum Europeu, lá, né, nos anos 50, formado ali ainda pelos 6, né, representantes iniciais, e já nos anos 90, quando dá o início, né, ao processo de transformação à União Europeia. Então é bem perceptível que um número bem maior de países da Europa Ocidental já fazendo parte desse bloco europeu, beleza? Então o objetivo da Alfa: livre importação e exportação de produtos, circulação de mão de obra, na igualdade de direito dos trabalhadores e na uniformização das tarifas aduaneiras entre os países membros. Na Bravo, formação de uma aliança de países europeus liderados pela França e Alemanha Ocidental, estabelecendo acordos militares visando conter os avanços do socialismo soviético. Na Charlie, acordo para a redefinição do mapa político da Europa, principalmente das fronteiras da França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e Itália, a fim de eliminar discórdias decorrentes dos conflitos bélicos das décadas de 30 e 40. Na Delta, organização de um poder político unificado de todos os países europeus, com a finalidade de promover a desmilitarização das superpotências. E na ECO, superação das rivalidades entre os países europeus, em especial da anglo-francesa, como forma de realizar o grande sonho dos antigos romanos da construção de uma Europa unida, tá? Então, pelas opções que nós temos aqui, a gente já descarta grande parte delas pelo absurdo, né? O primeiro aqui, a segunda, né? Nosso gabarito do simulado foi a Alfa. Mercado comum, livre circulação de pessoas, mercadorias, né? E capitais, bem caracterizado aqui na Alfa. Na Bravo, formação de aliança, né, estabelecendo acordos militares visando conter o avanço soviético. A gente está falando da OTAN, então tem nada a ver com o mercado comum, certo? Na Charlie, estabelecimento de fronteiras entre os 6. Em nenhum momento, né, a gente falou, ou o próprio enunciado, não falamos em aula, o próprio enunciado indica ali um estabelecimento, né, de novas fronteiras. A Delta é um poder político desmilitarizado, unificado, também não é o conceito de blocos, né, regionais, a gente está falando dos blocos regionais ou blocos econômicos. E na ECO, questão que envolvia a rivalidade, né, de França e Inglaterra, que só foi resolvida 2 décadas quase depois, só ao longo dos anos 70, né, quase 2, porque foi ali por volta de 73, tá? Então, primeiro gabarito aí, Alfa. Questão 18. As cidades em que vivemos hoje são fechadas de maneiras que refletem o que aconteceu no mundo da tecnologia. Na imensa explosão urbana que ocorre atualmente no sul global, né, indica na China, Índia, Brasil e México, além de países da África Central, grandes empresas das finanças e da construção estão padronizando a cidade. No momento em que o avião aterriza, talvez
não possamos distinguir Pequim de Nova York. Seja no norte ou no sul, o crescimento das cidades não gerou grandes experimentações na forma. Complexo comercial, o campus universitário, a torre residencial erguida num recanto de um parque, não são formas favoráveis à experimentação por serem autossuficientes e não abertas a influências e interações externas, tá? Então ele fala um pouco da questão de uma padronização, até pelo avanço das empresas em nível global. Então acaba que algumas características dentro do processo de globalização a gente pode identificar uma certa homogeneização. Nesse caso aí ele falando da arquitetura, e aí realmente a gente começar a pensar em cidades modernas, vai haver ali uma diferença ou outra em questões arquitetônicas, mas é muito parecido. São grandes, prédios de muitos andares, espelhados, estruturas metálicas. Então o padrão na hora da construção é quase que homogêneo, tá? De acordo com a visão do autor, podemos afirmar que, alfa, o processo de urbanização é bastante diferenciado no mundo todo, promovendo novas experiências que abrem espaços à criatividade. Aí já está fora, porque ele mesmo fala que você aterrissando, ou em Pequim ou Nova York, não consegue distinguir. Então já está fora. Na Bravo, as formas urbanas autossuficientes não homogeneizam as cidades, pelo contrário, as tornam um lugar de novas complexidades e interações. Pela visão do autor, vamos lá, cadê? Tem a parte ali. O parque não são formas favoráveis à experimentação, por serem autossuficientes e não abertas a influências e interações externas. E ele fala, autossuficientes não homogeneizam, pelo contrário, tornam um lugar de novas complexidades e interações. Ele fala que não está aberta a interações. Ele acaba homogeneizando, Pô, tu vê se pegar aqui o Rio de Janeiro mesmo, esses condomínios, bairros, é uma padronização, Mas a tendência é até boa, Sim. No mundo, quando você começa a observar nessa parte da arquitetura moderna, é isso, que você vai passando por um lugar, parece que você está na mesma localidade, vista então de cima, aí mesmo que a padronização ela fica mais latente, que se observa, você vê só casas ou só condomínios com prédios, e a arquitetura bem parecida. Também está fora. Charlie, a paisagem urbana é cada vez mais a expressão de potencialidades locais, aí demonstrando a despadronização das formas construídas. Também, visão do autor fala em padronização. Delta, a cidade fechada deriva de sua instrumentalização para a eficácia, empobrecendo experiências e tornando o espaço habitado mais artificial. Padronizando. Ele fala também uma parte desse empobrecimento, ali no texto. Não gerou grandes, experimentações. Pela o que tem ali como pede, que é a visão do autor, a delta pode se encaixar. Reserva. Aí a urbanização só ocorre por meio de planejamento urbano e arquitetônico. Aí não, Moramos num país em que até quando tem o planejamento a gente consegue bagunçar, Vi de Belo Horizonte, a capital Brasília, Palmas, daqui a pouco, se algum dia aumentar a população também a gente vai começar a ver uma desordem. Então sempre que a gente fala de urbanização, principalmente em países como o Brasil ou qualquer outro, em desenvolvimento ou emergente, a gente teve ali um processo inicial de desordem e um ou outro pode passar a demonstrar uma organização maior. Aí a gente pode pegar o caso da China.
né? Ele teve ali um processo em que o contexto da industrialização, né, a segunda etapa que a gente fala ali na década de 80, pode considerar acelerado, as cidades cresceram, mas a partir de um determinado momento, principalmente ao longo ali dos anos 90, começa um planejamento maior sobre o crescimento das cidades chinesas, né? Então, um início mais desorganizado, mas rapidamente se recupera ali o processo e começa o planejamento dessas cidades. Então, Eco também fora, gabarito delta. Questão 19. A agricultura é uma das atividades mais estratégicas, seja para a produção de alimentos para o mercado interno, seja para a geração de energia ou ainda para alavancar as exportações. Com base nesse assunto, considere as afirmações abaixo. Aí a primeira: desde a Revolução Industrial, a agricultura tem aumentado a produtividade e nas últimas décadas o desenvolvimento da biotecnologia tem impulsionado a produção agrícola. Isso garantirá o fim da fome no mundo para até de rir. O fim da fome no mundo em poucas décadas. Tava indo bem, né? Chegou no final, tinha lá o personagem, né, de alguma comédia. Foi bem, quando chegou no final estragou tudo, né? Uma das ideias do transgênico era isso, né? Sim. A Revolução Verde, depois com os transgênicos, manteve a mesma fala: a gente traz tecnologia e vai acabar com a fome. Só que levando tecnologia, você encarece. Encarecendo, e que é o problema, né, real da fome, é o fraco ou baixo poder de consumo. Quando você tem baixo poder de consumo, não tem jeito, vai passar fome, né? Parece uma ideia meio, mas existia uma teoria antes que a população iria crescer tanto que a produção... É a malthusiana, isso aí. Caraca, pá! Só que aí teve algumas tecnologias que foram desenvolvidas. Sim. E descartou essa possibilidade. Sim. E deu a falsa impressão que o problema poderia ser resolvido, Mas, E aí você vê que também, até pela lógica do cara, tinha uma certa coerência. Então, o período em que Malthus fez a teoria, quem era as pessoas de maiores posses eram aqueles que detinham terra. Então, o primeiro pensamento dele era o controle da natalidade. Você tem terra para plantar, pode ter filho. Não tem terra para plantar, vai para o celibato, fica na tua, não se reproduza. E ainda essa questão, né, que ele via um crescimento populacional acelerado e a produção de alimentos que não conseguia, em algum momento não ia conseguir alcançar. Tanto que ele usa, né, progressão geométrica e aritmética para justificar essa afirmação que a produção não alcançaria o ritmo do crescimento populacional. Mas com as tecnologias, técnicas de manejo de solo, isso já foi sendo, né, deixado de lado. E por outro lado, encarecendo, né, a produção e, na verdade, em vez de diminuir a fome, até mesmo aumentando. Mais pessoas passaram a ter fome porque não tinha esse poder de compra. Tranquilo? Então, a primeira está fora. A gente já descarta a alfa, delta, né? Alfa e delta já estão fora também ali. Segundo, por meio da engenharia genética, traços genéticos naturais indesejáveis podem ser eliminados e outros implantados artificialmente para aprimorar a qualidade dos produtos agrícolas manipulados. Com isso, a natureza se torna cada vez mais artificializada. Sim. Né? Há ali uma modificação genética para buscar uma maior resistência e qualidade das plantas, né, ou do cultivo. Consequentemente, você acaba tornando, né, o cultivo mais artificial. E não à toa é proibido se plantar transgênico com plantas naturais. Não, é uma questão até mesmo para evitar
a extinção da espécie natural. Se é uma planta mais forte, né, um produto muito mais forte que a planta natural, na hora de retirar os nutrientes do solo, a planta transgênica sempre vai ter uma maior vantagem do que a planta natural. E aí, com o tempo que você vai começar a ver a morte da natural, ou a extinção, né, das plantas naturais e a propagação dos transgênicos. Então, 2 está dentro. 3. A agricultura brasileira é predominantemente tropical. Até porque, né, a maior parte do território está dentro da zona intertropical. Portanto, grande parte de seus produtos agrícolas são adaptados ao clima quente e úmido, como laranja, café, cana e algodão. Já a agricultura da Argentina e da Europa é de clima temperado. Geograficamente olhando, né, no globo, tanto a Argentina aqui no sul quanto a Europa no norte fica entre um trópico e o círculo polar, está na zona temperada. Com destaque para a produção de cereais, também se encaixa, né? A Argentina é um grande produtor de cereais da América do Sul, assim como muitos dos países europeus, né, também são importantes produtores de cereais. Então, a 3, beleza. 4. A estrutura fundiária muito concentrada nos países subdesenvolvidos é resultado, em grande parte, da implantação do sistema agrícola de plantation no período colonial e, mais recentemente, da modernização que inviabilizou pequenas propriedades. Também, né, se encaixa até ali o plantation, era a prática, né, dos colonizadores, grandes propriedades, né, os latifúndios, monocultura voltado para a exportação. Com a modernização, essa monocultura permanece, com a adição, claro, de novas tecnologias e o mesmo intuito, né, voltado ao mercado externo, tá? E com essa modernização, os pequenos produtores, até médios produtores, impossibilitados de competir, de concorrer com esses grandes latifúndios. E a gente olha, né, o caso do Brasil e outros países em desenvolvimento é o crescimento da concentração fundiária, cada vez mais latifúndios predominando, né, dentro do território. E é um predomínio principalmente em extensão territorial. Pegar o caso do Brasil, a gente tem muito mais propriedades pequenas e médias do que latifúndios. São milhares de pequenas e médias propriedades. Latifúndios a gente está em algumas centenas. Em contrapartida, essas poucas centenas de latifúndios concentram mais de 80% das terras agricultáveis. E os milhares de mini fundio e média propriedade com 20% da terra agricultável, né? Bem nítido a concentração. 4, correto. Quinta afirmação. Devido ao seu foco na produção industrial e no setor de serviços de alta tecnologia, a agricultura dos Estados Unidos é pouco desenvolvida, pois a importação de primários é muito mais barata e não compromete o saldo positivo da balança comercial. Incorreto, né? É uma agricultura também moderna, praticada muito mais em propriedades médias, né, do que latifúndios, como a gente vai ver aqui no Brasil. O setor agrícola norte-americano, ele é dividido, né, em cinturões, então você tem áreas onde predomina um tipo de cultivo, criação ou mesmo, né, produção, por exemplo, de laticínios, né, e é importante, claro, dentro da balança comercial norte-americana. Não é o principal, né, a gente sabe que os principais é o serviço e indústria, mas tem ali uma importância relevante e não à toa a gente tem os Estados Unidos também como um, né, dos principais produtores de alimentos do mundo. Então, estando fora a 5, foi 2, 3, 4, Charlie. Professor, o clima da Argentina é predominantemente temperado ou subtropical?
Temperado. O subtropical é específico do... Pô, o subtropical... Subtropical tá na minha cabeça. Por quê? O lance maior, eu até falo isso muito para os alunos, fixar subtropical para o Brasil, a parte sul do país. Porque é a região que está mais próxima ali ao trópico. Então você acaba tendo algumas características mais próximas, na verdade mais próximas, mas uma mistura de um clima tropical com um temperado. Então, por exemplo, as médias térmicas no verão argentino, eles são inferiores à média térmica do verão gaúcho. É muito mais quente no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e Paraná. Então, pensar em subtropical, fixar mais para o Brasil. Uruguai, né, Argentina, aí você já o Chile já manda pro temperado. É o que vai se encaixar melhor, tá? Tranquilo? Ricardo, você falou aí, subtropical de altitude também é correto? Tropical de altitude. Não subtropical, é tropical de altitude, que são as serras. Sim. Serra do Rio, Serra Gaúcha, aí pega o tropical de altitude. Lá, a média vai ser menor, porque ele já está fora da zona intertropical, né? Entre os trópicos. Então, o que a gente vê sei lá, as serras daqui no inverno, né? Mais rigoroso, chega a zero. A gente vai olhar no sul no mesmo dia, vai estar temperatura negativa. Pode ter uma geada, pode ter neve. Então, há uma diferença nesse sentido. E na produção de cereais lá na Europa, quando a gente pensa em Europa, a gente pensa no gado inteiro, aquele gado europeu, sim, essas coisas. Não pensa muito em cereais. Em cereal. Até o território europeu são países pequenos. Qual que é o produtor de cereais lá, além da Holanda? Ó, a França chega a produzir, mas é em médias propriedades, então mas aí é volume. Então volume, desculpa. É quantidade de propriedades. Mas trigo nem tanto, você vai encontrar mais cevada. França, Europa Ocidental, cevada, lúpulo. Você encontra na Europa Ocidental. Vai com essa cerveja. Já a cerveja, mas é sério. Mas é real. Agora, trigo é mais pro leste europeu. É uma região que você vai ter ali a questão do clima ameno e menor umidade, porque aí tem menos umidade. Porque qual é o lance do clima temperado? Ele tem o temperado litorâneo, que vai ter ali um pouco mais de umidade, até porque está no litoral, e tem o oceânico e o temperado continental. Então, temperatura amena e mais seco. Então, por exemplo, o trigo, ele se desenvolve melhor em regiões de clima ameno e menor umidade. Então, é mais para o leste europeu que você tem uma intensidade maior do temperado continental, tá? Tranquilo? Vamos lá. Winter. Brasil precisa de investimento em energia limpa. Era uma reportagem, né, da Folha ali de 2011 e que falava sobre a liderança, né, do Brasil em relação ao consumo e produção de veículos flex, que tem a capacidade de ser reabastecido e funcionar com mais de um tipo de combustível. O Brasil, né, possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e é internacionalmente elogiado por isso. O etanol, por exemplo, pode ser considerado um tipo de energia ou de fonte, né, de fonte de energia limpa e realmente brasileira. Do ponto de vista político e socioambiental, entretanto, representa a continuidade do trabalho precário, desmatamento, né, latifúndio e monocultura, tá? No texto em si, né, fala aí dessa liderança brasileira, dentro não só dos motores flex, mas claro, né, principalmente aí a produção do etanol, uma tecnologia 100% brasileira e que potencializa ainda mais essa característica brasileira de uso, né, de fontes limpas ou fontes renováveis, tá? E ao mesmo tempo ele fecha também o texto indicando que mesmo sendo limpa, renovável, há
pontos, né, principalmente socioambientais, que vão causar ali algum dano ao meio ambiente. E aí, principalmente, quando ele aborda o desmatamento, né, e a prática da monocultura. São dois pontos que, pensando em meio ambiente, são prejudiciais, ou seriam, né, aspectos negativos, tá? A produção desse combustível está comprometida com alguns preceitos básicos da sustentabilidade, como a ou alfa, substituição e diminuição de combustíveis fósseis e energia nuclear por fontes não poluentes e renováveis. Beleza, tá dentro ali da ideia. Mesmo, tá? Que aí você pode falar, pô, Ricardo, mas o plantio de cana-de-açúcar, quando ele não você não tem uma prática moderna, você vai ter a queimada antes da colheita. Tá resultando em um impacto, antes de colher, por causa das farpas, né? Daquela queimada controlada e depois você começa a fazer a colheita. De certa forma, é um impacto ambiental. Mas se a gente comparar, não é nem o uso, processo de produção de um combustível fóssil, ele já vai emitir muito mais poluente do que essa queimada da cana, para a colheita da cana. Então ele continua, no comparativo com o fóssil, sendo muito mais benéfico do que você usar um combustível fóssil, tá? Aí na Bravo, melhoria das condições sociais da parcela da população que atua direta e indiretamente em todo o ciclo de produção. Não, quem ganha é o latifundiário, né? O trabalhador que está participando ali, né, de forma direta ou indireta, não apresentou nenhuma melhoria nas condições sociais. Tanto que continua se utilizando boias frias, né, os trabalhadores temporários, para fazer essa colheita quando você tem uma cultura de cana mais tradicional. Então não há melhoria nenhuma nas condições sociais. Charlie, aumento da intensidade da cadeia econômica, com geração de empregos e distribuição de renda. Também não é isso que vemos, né? Aumenta a renda no latifundiário, empregos gerados são os empregos temporários. Pensando na cadeia toda, ok, você vai ter ali um acréscimo, mas logo na primeira fase dessa cadeia, não há um aumento do emprego. Pelo contrário, quando você fala de plantio de cana moderno, é a redução. Você pode ter na parte final dessa cadeia produtiva mais empregos. Mas o início ali, plantio, colheita, e imaginando as estruturas daqui do Sudeste de plantio, é tudo moderno. Então, o número de empregos diminui. Distribuição de renda, muito menos. Se não gera emprego, essa renda também não estará sendo distribuída, né? E, na verdade, o usineiro, né, ou o latifundiário, é ele que acaba concentrando essa renda, tá? Na Delta, produção dentro dos limites e do tempo de reposição dos ecossistemas. Tá de todo errado, mas pensando ali preceitos de sustentabilidade, a reposição a gente poderia até chamar atenção, porque você não tem uma reposição do ecossistema, na verdade é da própria colheita, né? Você desmata, planta cana, colhe, planta cana de novo. Então o ecossistema em si ele já foi modificado e você não tem essa reposição, né? Aí, fora. Eco. Minimiza impactos negativos sobre o ambiente natural e a destruição da biodiversidade. Não. A gente já tem no texto falando de desmatamento e eu ainda falei das técnicas antigas, né, de queima da cana para depois a colheita. Então não há ali essa diminuição, né, dos impactos. Pelo contrário, você acaba mantendo impactos característicos desse tipo de cultivo. Então, o que vai se encaixar aos preceitos, né, da sustentabilidade? Alfa.
21. A fronteira amazônica só pode ser compreendida a partir da inserção do Brasil no sistema capitalista global do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o capitalismo atua no espaço planetário, mas os estados nacionais conservam suas funções de controle e hierarquização, constituindo agentes primordiais na produção do novo espaço. Então, ele abordando, né, essa participação brasileira dentro do sistema capitalista e, ao mesmo tempo, né, evidenciando que os estados nacionais, mesmo dentro de um sistema capitalista muito mais globalizado, né, ou inserido dentro da globalização econômica, existe também a manutenção da soberania dos estados. Então há uma troca maior, né, uma aproximação entre as nações, mas a soberania ela é mantida. Observe as afirmações que seguem e assinale a que se opõe à visão da autora. Então, nesse caso aí, oposição ao que a autora fala. Alfa. Pensando numa hierarquia entre os 3 níveis de organização espacial, a regional, nacional e internacional ou mundial, verificaremos que é o escalão correspondente ao espaço nacional, o principal agente no controle da organização territorial de um país. Já está aqui, ó. Função de controle dentro do seu espaço. Ok, né? Bravo. A criação do projeto Grande Carajás, nos anos 80, tendo à frente a empresa estatal Vale do Rio Doce, exemplifica a estratégia do Estado brasileiro para uma nova fase de ocupação da fronteira amazônica. Também está correto ali. O projeto, né, ele começa, na verdade, um texto aí com um certo erro, porque o projeto Serra Carajás é de 60. A participação da Vale, sim, né, começa nos anos 80. Mas ok, dá pra gente, né, deixar passar e tá dentro dessa realidade da ocupação amazônica. Vem ali com uma ideia de maiores investimentos, principalmente empresarial, na região, e a ideia também de levar maior ocupação. Charlie, no período atual, marcado pela expansão do capitalismo em escala mundial, perde importância a ação dos estados nacionais do ponto de vista financeiro e político, e também no que se refere à gestão do território sob a sua responsabilidade. Aí já entra nessa oposição. Porque ele fala, né, ó, os estados nacionais conservam suas funções de controle e hierarquização, constituindo agentes primordiais na produção do novo espaço. E a Charlie, no período atual, perde a importância a ação dos estados, ponto de vista financeiro e político, e na gestão do território. Ele não perde. A Charlie aqui se encaixaria aí. Vamos ver a delta e a eco. O Estado brasileiro teve papel fundamental no estímulo, viabilização e gestão das operações de integração territorial, como mostra o caso da ocupação da Amazônia, a partir da política federal de incentivos fiscais. Aí a gente pode encaixar aqui, né, nessa política, a questão da Zona Franca, a Zona Franca de Manaus e depois a Zona Franca Industrial de Manaus. Tem que relembrar, Zona Franca de Manaus 57, que é um porto livre, é o primeiro movimento de incentivo fiscal. 10 anos depois, construção da Zona Industrial, né, de Manaus, Zona Franca Industrial de Manaus, mais um movimento também de incentivos fiscais. Aí, nesse caso, atração, né, de empresas para a região dessa Zona Franca Industrial.
Ok, beleza. Eco. O Estado brasileiro, na figura de seus governantes, elaborou planos de criação de infraestrutura para a ocupação da fronteira amazônica. Destacaram-se construção de estradas, né, como a Transamazônica, e de usinas hidrelétricas. Também está dentro do contexto ali de ocupação amazônica, né? Abertura de estradas, instalação de hidrelétricas, tudo isso faz parte de um planejamento governamental brasileiro, né, estatal, para a ocupação da região. Então, a que vai se opor aí, né, a ideia da autora foi a Charlie. As tentativas de integração regional na América Latina não são recentes e o Brasil sempre esteve presente. Em 60, né, foi criada a ALAC, saiu um L a mais ali, substituída pela ALAD na década de 80, e já na década de 90, né, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criaram o Mercosul, com a expectativa de que este bloco, considerando... caraca, que tá ali? O quarto... caraca. Que maluquice é mesmo? Alguém tá aí com o simulado? Saiu assim? Teve um erro aí. Tem um Z aí com um símbolo em cima. Ver se eu consigo ver aqui na... dá uma parada aí. Considerando aí o mundo, né, que possa dar um bloco no mundo que possa dar resultados favoráveis. Sobre a formação dessas organizações, é correto afirmar que... Então, é só para lembrar o contexto, a ALAC, né, ela surge ali uma proximidade ou uma tentativa, e que deu certo, né, de aproximação Brasil e Argentina. Você tinha dois países com governos militares, né, dentro de um continente onde o Brasil ele acaba, principalmente por características, né, socioculturais, muito distante dos seus vizinhos. E ali eles, né, principalmente o governo brasileiro, viu como um momento ideal de iniciar essa aproximação. Tanto que os aspectos da aproximação com a Argentina não ficavam apenas no campo econômico, social, cultural, para realmente aproximar, né, as duas culturas. Tendo sucesso, na década de 80 ele foi ampliado para lá, de mais países começam a fazer parte. E aí nos anos 90, principalmente observando, né, sucesso da União Europeia e a capacidade com que países menores desse bloco ganharam no sentido de negociar, né, dentro do mercado internacional, impulsionou ainda mais, né, Brasil e Argentina formarem o Mercosul. O bloco então é formado ali nos anos 90, livre comércio, 3 anos depois se torna uma união aduaneira e desde então, né, cria-se ali, ou tem como um objetivo, alavancar ao mercado comum. Algo que pelas condições, né, dos 4 países que compõem o bloco, hoje ainda muito difícil. Principalmente uma Argentina mergulhada em crise há 2 décadas ou mais de 2 décadas. O Brasil também tentando se recuperar, né, de crises políticas e econômicas, fora, né, a questão da própria pandemia que pegou o mundo inteiro, né, ou gerou uma crise no mundo inteiro, tá? E ainda um Uruguai agrário, né, agroexportador, e o Paraguai agora no século XXI tentando alavancar o seu setor industrial. Mas é um setor industrial que vem sendo alavancado principalmente por indústrias brasileiras. Então o grau tecnológico se mantém, né, o mesmo, que Brasil e Argentina.
médio e baixo valor agregado. Então isso ainda é muito pouco para que essas economias consigam um grau de integração tão intenso como a gente viu no mercado comum europeu, né, que depois alavancou ou possibilitou, né, para a União Europeia chegar ao grau que ela apresenta hoje. Então vamos lá. Sobre a formação, é correto afirmar: alfa, tradicionalmente, sempre objetivaram aumentar as relações comerciais com os Estados Unidos e, desse modo, reforçar a ajuda norte-americana sobre o continente. Só pela estrutura dessas organizações, a questão dos Estados Unidos está distante. Se a ideia era ter os Estados Unidos próximos, eles iam chamar, né? O Brasil chamaria isso aí. E aí, tem interesse? Não tem interesse? Claro que os Estados Unidos ia ter interesse. Opa, claro que eu quero, né? Não é o caso. Pelo contrário, é fortalecer a América do Sul, né? Então a alfa a gente já descarta. Bravo. Foram geradas na expectativa de frear a disputa entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética pelo domínio político e econômico sobre a América Latina. Também não, o contexto não é esse, né? É unificação, né? A tentativa de aproximação das nações e torná-las, né? Ou tornar esses países atores, né, mais reconhecidos, com mais capacidade de negociação no mercado internacional. Fora. Charlie. Foram incentivadas pelos Estados Unidos como estratégia para reduzir o avanço das negociações entre o mercado comum europeu e a América Latina. Também não existe nenhum fundamento nesse sentido. Durante, né, essa segunda metade do século XX, o principal objetivo ali do mercado europeu era o bloco europeu era se estruturar. Claro, gradativamente eles foram ampliando, né, o seu leque de acordos bilaterais, multilaterais, mas não existia ali nenhum tipo de estratégia de acordo comercial, mercado comum e América Latina. Existia sim mercado comum com países específicos aqui de baixo, né, da América Latina, mas não uma ideia mais robusta, tá? E sem contar que, mesmo estabelecido, tá lá o acordo da União Europeia e Mercosul, mais de 20 anos para sair, Bolsonaro quase conseguiu, freou, aí agora freou mais ainda, então tá longe, né, dessa realidade. Delta. Representaram uma opção estratégica de sair da influência dos Estados Unidos de uma forma de inserir a América Latina na economia mundial. Aí sim, pode se encaixar, porque até aquele momento a inserção da América Latina era a reboque dos Estados Unidos. Então, uma ideia de diminuir, né, essa forte influência, ou mesmo, né, uma submissão dos países, principalmente sul-americanos, à superpotência, né, Estados Unidos. Vamos ver. Eco. Reforçar o papel dos países latino-americanos como fornecedores de matérias-primas industriais para as grandes potências do mundo capitalista. Não. Se a ideia é levar o desenvolvimento, você não vai se colocar apenas como fornecedor, né, de matéria-prima. Ele tem ali um objetivo de alavancar com maior potencial as economias. Então ficamos com Delta. É a última, né? 23 é a última, né? Vamos lá, 23 e última. O Brasil é o eleitor. Corrupção e guerra econômica contra o principal parceiro do Mercosul viram tema central da campanha eleitoral para a sucessão de Menem, né? A sucessão lá na Argentina, tá? Isso aí é uma forma, eu quis botar algumas questões a mais do Mercosul para a gente dar uma explorada maior, tá? Recentemente, a estabilidade do Mercosul tem sido ameaçada pela guerra comercial entre Brasil e Argentina.
sobre esta crise, é correto afirmar que, historicamente, tá? Brasil e Argentina, desde o momento em que o bloco ele começa a se desenrolar, surge ali uma guerra comercial entre os dois lados. O Brasil com potencial industrial superior, maior qualidade, menores preços do que alguns produtos argentinos, fez com que alguns mercados ou parcelas, né, de mercados fosse abocanhado pelas empresas brasileiras. E a forma da Argentina agir, né, dentro desse processo era impor barreiras. E aí essas barreiras, na maioria das vezes, era impedir a chegada de produtos brasileiros, não os industrializados, mas principalmente produtos do gênero alimentício, que poderiam estragar nesse processo de retenção na fronteira e aí tentar forçar ao Brasil ceder de alguma forma às vontades argentinas. Por outro lado, o Brasil não aceitava essa imposição, até pela questão do bloco em si. A ideia geral do bloco é o livre comércio entre os participantes, não pode existir essas restrições. Isso faz parte do próprio, né, capitalismo, neoliberalismo, livre mercado, livre concorrência. Você assinou um acordo, né, para fazer parte de um bloco, entendendo que esse bloco, a base dele é o livre comércio entre as nações e que seu principal parceiro é o líder, né, o gigante da América do Sul. Em algumas áreas você vai sair perdendo. A postura do Brasil, na maioria das vezes, era diminuir as exportações de produtos argentinos. E aí, principalmente, né, produtos industrializados, que ele poderia buscar em outros mercados. Então, com essa movimentação brasileira, na verdade, quem acabava cedendo era a própria Argentina. Até porque, né, dentro da América do Sul, o Brasil é o principal parceiro comercial, né, quem mais compra produtos argentinos. Então, você ter a perda do Brasil como um parceiro, nem que seja por um pequeno momento, seria muito prejudicial para uma economia fragilizada, né? E aí, em relação à crise, a gente tem que buscar, né, das 5 opções ali, a que melhor se encaixa nessa guerra entre Brasil e Argentina, né, no sentido de guerra comercial. Alfa. A Argentina vive hoje sua melhor situação socioeconômica. Podia parar aí, né? A dolarização só conseguiu melhorar a distribuição de renda. Incorreta. Qual é a mais incorreta, né? Assim, uma acentuada preferência aos produtos norte-americanos. Não, a gente vê, né, a Argentina vivendo um forte empobrecimento, né, da sua economia, e a crise, como eu falei, vindo aí desde o início, né, do século XXI, totalmente incorreto ali a Alfa. Bravo. A desvalorização do real tornou os produtos brasileiros para exportação mais baratos, provocando uma reação protecionista por parte da Argentina, que atingiu setores brasileiros como o calçadista e o têxtil. Até na aula, né, eu comentando sobre essa relação da guerra comercial, um dos principais produtos, né, que eu destaquei era calçados e couro, né? Fora isso, né, a indústria têxtil também está ali inserida no contexto. E aí, pegando a realidade, tá, da época, ali é 99, né? Então, era um momento ali onde o real realmente passava por um processo de desvalorização. A Argentina ainda mantinha a questão da dolarização. Então, chegando a um país onde o dólar tinha uma paridade com a moeda nacional, os produtos brasileiros, né, com o real desvalorizado, é claro que a procura seria para esses produtos brasileiros, tá? Então, vamos deixar ali a Bravo separada. Reserva.
Charlie, a dolarização da economia da Argentina e a valorização do real tornaram os produtos argentinos mais baratos, facilitaram suas exportações, desencadeando sucessivas queixas de empresários brasileiros. Incorreto. Delta, o foco do desentendimento entre esses países está centrado na autossuficiência brasileira, na produção de trigo. Ao contrário, quem tem essa autossuficiência, né, de produção são os argentinos. Então já incorreto. Nossa produção de trigo muito limitada, né? Ali só mesmo no sul do Brasil, e mesmo assim não dá nem, né? Vamos ver se o negócio vai realmente. Já tem, porque desde foi 18, não, acho que 17, né? 17 se tornou comercial, porque eles estavam ali naquela tentativa, né, de firmar. E aí é o que, não sei se foi um de vocês dois, né, que falou que vem aumentando ano a ano. Aí depois até eu dei uma 30 já. Imagina o desespero da Argentina. Fome. Sem o Brasil, sem comprar o trigo deles ou comprando muito menos. O Uruguai também vende. Aí na verdade, até mesmo pelos acordos, vai permanecer ali uma cota de compra. E tem a China, né? A China vai precisar de comida. Vai pegar o trigo argentino, não tem jeito. Ficar sem vender, eles não vão. Verdade é essa. Eco. Resultados da balança comercial entre os dois parceiros desfavoráveis para a Argentina desde meados da década de 90 desencadearam uma reação protecionista do governo argentino. Na verdade, esse lado desfavorável para a Argentina, ele começa a se transformar a partir do final dos anos 90 e não ao longo dos anos 90. Né? Já que também o real tinha uma paridade com o dólar, né? Aí quando ele desvalorizou é que o Brasil, né, começa a ter uma vantagem. É o quê? A hora de acabar com os argentinos foi. Aí vamos lá, galera. Então gabarito aí, bravo. Fechamos então nossa correção. Beleza? Tranquilo.